Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do Componentes Design. Na aula de hoje você pode estar pensando, poxa, uma aula sobre tooltips, que é um elemento tão simples, tão fácil de fazer. Mas engana-se quem pensa isso, porque a tooltip, por mais simples que pareça, tanto estética quanto funcionalmente, ela pode se desenvolver em um elemento um pouco mais complexo com outros componentes dentro dela mesma, que é o que a gente vai ver hoje também aqui. Além disso, a gente vai aprender a fazer tooltips e as localizações dela dentro de uma interface. É uma aula gratuita, você sabe, o fundo é verde. Toda vez que o fundo é verde, a aula é grátis. E aí eu só peço que se você gostar da aula, deixe um like, deixe um comentário, porque isso ajuda a espalhar mais essa aula para outras pessoas e as pessoas conhecem mais o projeto, componentes.design. E aí o projeto cresce, a gente vai fazendo uma boa ação toda vez que alguém compra uma aula exclusiva. E é isso aí, vamos para a aula então. Definindo esse componente, tá? Tooltips são mensagens acionadas pelo usuário que fornecem informações adicionais sobre um elemento ou recurso da página, tá? Então aqui, por exemplo, se eu passar o mouse em cima, ele vai dizer, gostei disso, tá? Aqui é só para, enfim, ilustrar o exemplo aqui para você. Vamos ver então a anatomia desse componente. Ele é simples, tá? Nesse formato que a gente está vendo aqui, ele é simples. Ele é composto por um container, que é a caixa, que abriga o texto, que é o segundo elemento. E a gente tem um terceiro elemento, que é totalmente opcional, que é a tip, né? Que é a seta que vai indicar a localização daquela tooltip dentro de uma interface. Ela é opcional porque ela é opcional em alguns casos. Em outros casos, ela é recomendável, tá? A gente vai ver isso adiante. Mas, a princípio, ela não é obrigatória. Ela pode não existir nesse componente. Localizações. Esse é um assunto que talvez você nunca tenha visto. Eu espero que tenha, mas se você nunca viu, é o seguinte. A tooltip que a gente mais vê, são essas... Aliás, as tooltips, né, são essas daqui. Top, right, left e bottom. Tá? Ou seja, ela aparece em cima, na direita, na esquerda ou embaixo. Mas, dependendo da página, de como ela foi construída, nós precisaríamos de outras situações dessa tooltip. Por exemplo, top, a gente pode ter a versão top right, onde a setinha está alinhada na direita, ou top left, tá? Por quê? Suponha que a gente tem esse texto aqui. Aliás, suponha que esse intro ele tem uma tooltip. Quando eu passar o mouse em cima, faz muito mais sentido eu exibir uma tooltip left, porque tudo está alinhado à esquerda, né? Então, se esse texto for grande, ele vai crescer para a direita. Então, eu tenho mais espaço para crescer. E aí eu preciso de uma tooltip left, porque se eu tivesse uma tooltip center, né, que seria um top center no caso, que seria esse caso aqui, e eu coloco aqui, se o texto cresce, essa tooltip ela vai crescer para a esquerda também, e aí eu não vou conseguir ler todo o texto, tá? Então por isso que a gente tem essas outras variações de localização, para permitir que o texto expanda sem comprometer a leitura, tá bom? Então eu tenho aqui right top, ou seja, a tooltip está na direita e a seta está em cima. Eu tenho right bottom, que a seta está embaixo. Eu tenho bottom right, em que ela é exibida na parte de baixo e a seta está alinhada na direita. E eu tenho aqui, ao contrário, alinhado na esquerda. Eu tenho left bottom, ou seja, a tooltip está sendo exibida na parte esquerda e a seta está alinhada na parte de baixo. E left top, que está sendo exibida na parte esquerda e a seta alinhada ao topo, tá? Então essas são as localizações que a gente geralmente faz quando a gente está dizendo um componente de tooltip. E é interessante que você preveja isso, caso a sua tooltip ela tenha a tip, né, a seta. Aí agora a gente vai entrar numa zona um pouco nebulosa, tá? Que são as variações de nomenclatura e as diferentes formas de tooltips. Nesse caso aqui, tooltips versus pop-up tips, ou popover ou toggle tips, que a gente vai ver em seguida, tá? O que seriam essas pop-up tips? Seria um elemento irmã que é mais comum em dispositivos touchscreen, ou seja, toque, que possui o mesmo objetivo que a tooltip, mas ela tem algumas diferenças, tá? E as diferenças estão listadas aqui. De site, ou até aplicativo, enfim, que isso é exibido. As tooltips, majoritariamente em desktop, ou aplicativos desktop, né? Sites ou aplicativos. As pop-up tips pode ser exibido em qualquer um, tá? Então pode ser tanto mobile quanto desktop. É iniciado por um hover, ou seja, você passa o mouse em cima de algum elemento e aí você exibe a tooltip. E as pop-up tips, você precisa clicar nela para ela ser exibida. Então aqui, por exemplo, eu clico nas 3 setinhas aqui, vai me exibir talvez essa informação. Ou pode ser automático também. Ela termina quando o usuário deixa a área, no caso da tooltip,
e na pop-up tip quando a pessoa clica fora da área, né? Clica para fechar, pode ter um X também lá para fechar, ou ela clica fora da área da pop-up tip. Quais são os elementos complementares desses dois componentes? Uma tooltip ela pode ter ícone, pode ter link de texto, pode ter botão, pode ter imagem, pode ter uma miríade de coisas. As pop-up tips, elas geralmente têm um ícone ou um ícone de interrogação ou exclamação. Você vai ver isso em, por exemplo, inputs que tem um ícone de interrogação e aí você clica nela e aí exibe uma caixinha com mais detalhes, tá? Eu estava preenchendo a declaração de imposto de renda da minha parceira aqui na Alemanha e o sistema tinha isso em todos os campos, como é um negócio bem complexo na Alemanha, em alemão. Quando você clicava nessa interrogação, abria uma pop-up tip explicando mais sobre aquele item, tá? Tipo de conteúdo. As tooltips e tanto as pop-up tips é microconteúdo, não é para botar um texto enorme e fazer uma dissertação, tá? São coisas bem simples e rápidas e diretas do que aquele componente faz, tá? Ou qual é a informação que a gente precisa exibir para o usuário naquele momento, beleza? E aí a gente tem as toggle tips e popovers, né? Que são dois nomes também que podem incluir uma variedade de informações e elementos interativos, tá? Deixa eu voltar aqui para o 1. E ele também é acionado pelo clique do usuário. Então, aqui nesse caso aqui, ó, é um pop-up tip, né? Mas também assume o nome de toggle tip, o popover, porque eu preciso clicar. Então, eu cliquei aqui no ícone de informação, e ele vai me mostrar um texto, vai me mostrar duas ações. Esse é o caso da Dell. No caso do Pinterest, eu tenho uma lista, né? Então, eu tenho outros componentes aqui misturados nesse select aqui, tá? Então, ele me exibe um popover aqui, que eu tenho a habilidade de fechar, eu posso pesquisar alguma coisa dentro e eu tenho aqui uma listagem também. E eu tenho também o da IBM, que ele está muito no limiar entre uma tooltip e um popover e um palavra difícil da porra. Entre um popover, porque nesse caso aqui, se eu não me engano, eu aciono passando o mouse em cima. Se eu clicar, eu vou acionar o checkbox. Mas as características visuais dele é de um popover. Ele tem título, ele tem um texto um pouco maior, ele não é aquela versão pequenininha que a gente viu para as tooltips, tá bom? Então, assim, sendo bem honesto, eles vão se intercambiar entre eles, tá? Você provavelmente vai ter dificuldade de identificar o que é um toggle tip, o que é um popover, o que é um pop-up tip, porque eles meio que misturam as suas funções, mas tooltips, a gente já viu, ela é bem simples, ela é só um textinho e pode ter ou não a seta, tá? O que não for daquele jeito, provavelmente recebe um outro nome, uma outra nomenclatura. Aqui tem alguns exemplos, então, para a gente ver como que isso é aplicado na prática. A gente tem aqui, no caso do Pinterest, que eu passo o mouse em cima do ícone de sino e ele me mostra que aquele ícone lá é as notificações. No caso do Slack, aqui a gente consegue ver claramente a seta, né, no centro. Então, aqui é um right center daquele botão de mais, que é criar uma nova thread ou criar uma nova conversa. Aliás, nesse caso aqui é criar um novo canal, se não me engano. No Figma a gente tem também aqui a setinha, esse aqui é um button center, então eu passei o mouse em cima e ele me diz o que aquele botão faz. E o atalho que ele também tem. Aqui no caso do Photomator, eu passo o mouse em cima, perceba que essa tooltip ela é a mais simples possível, ela é só container de texto, tá? Isso é completamente normal em sistemas desktop. Aqui eu tenho também o Photomator da mesma série, né? Então aqui eu passo o mouse em cima da miniatura, ele me mostra o nome da foto. E aqui o Figma novamente mostrando agora uma tooltip top, né? Center. Então eu passo o mouse em cima, ele mostra lá o nome da ferramenta e o atalho que ela tem. Então assim, há várias formas de trabalhar com tooltips, vários exemplos, várias maneiras, e geralmente o objetivo final, o objetivo mestre da tooltip é exibir informações relevantes sobre um elemento, tá? Pode ser uma foto, pode ser um botão, pode ser um ícone, pode ser qualquer coisa. Então, assim, sabendo disso, agora a gente vai entender melhor como utilizar esse componente. Primeiro de tudo, o que não fazer? Não use quando a informação é vital para completar uma tarefa. O que isso significa? Nesse exemplo, a gente sabe que muitos cadastros de conta, e na hora de criar uma senha, eles pedem ali algumas especificidades para aquela senha. Então, isso hoje em dia geralmente é exposto já direto na cara do usuário, porque é importante, é uma informação que é vital para completar a tarefa.
Mas tem muitos ainda que fazem isso, eles escondem numa tooltip, tá? Providencie informação útil na tooltip. Não dá para colocar qualquer coisa, não dá para contar uma história na tooltip, ela precisa ser direta e mostrar o que aquele elemento ele faz, ou o que acontece se eu interagir com ele, tá? Nesse caso aqui do Photomator, se eu passar o mouse em cima desse select aqui, ele vai me dizer, troque entre as fotos e os arquivos do seu navegador, tá? Ou explorar os arquivos, né, das suas pastas. Permite interação com mouse e teclado. Esse é um exemplo bem legal da Wikipedia. Eu estava navegando usando a tecla Tab, né, para navegar com o teclado. E aí, quando eu passo em cima de um link com o teclado, ele automaticamente exibe uma tooltip mostrando um pouco mais sobre aquele link, tá? Se eu quiser expandir a minha busca. Bem interessante e é bom também para acessibilidade. Use uma seta para indicar a posição quando há muitos itens lado a lado. Então, novamente, eu falei que ela era opcional lá no começo, mas depende do caso. Nesse caso aqui no Google Sheet, a gente tem vários ícones um do lado do outro. Muitos deles eu não faço a mínima ideia do que significa. Provavelmente você também não. E aí eu estou passando o mouse em cima para explorar o que eles fazem. E aí eu não tenho uma indicação de localização da onde que a tooltip está sendo ancorada, né? Eu não consigo ver, por exemplo, isso aqui é vertical align, mas não entendi, tipo, é realmente vertical align porque tem uma seta apontando para uma barra, tipo, eu não sei se isso é vertical align. Poderia ser aqui, né? Alinhamentos, pode ser esse ícone aqui. Então, isso é importante, né? Se a gente tem muitos ícones lado a lado e todos eles têm funções diferentes, a seta, ela ajuda a gente a localizar melhor aquela informação. Use tooltips para ícones sem títulos. Novamente, se eu não entendo claramente o que um ícone faz, eu coloco uma tooltip para dizer, isso aqui vai apresentar o meu projeto no Figma. Esse ícone aqui é para eu criar um texto. Então, assim, isso é importante porque vai dar mais munição para o usuário entender o que a ferramenta faz, tá? E aí tem esse gráfico bem interessante da NN Group também, que ele fala o seguinte, se a informação, a informação é necessária para o usuário completar uma tarefa, se a resposta for sim, então você vai exibir a informação diretamente na tela, não vai esconder isso. Agora, se a informação não é totalmente necessária para o usuário completar uma tarefa, então você pode colocar dentro de uma tooltip. Situações que isso poderia acontecer. Sei lá, eu tô, enfim, numa ferramenta qualquer, no Figma, no Framer, e eu tenho lá uns ícones que fazem alguma coisa. Não quer dizer que aquele ícone, aquele componente, aquele elemento, ele é essencialmente necessário naquela situação para eu fazer alguma coisa. Ele está lá esperando ser clicado. Então eu posso colocar a informação que ele faz numa tooltip. Agora, se eu tiver num formulário de cadastro e eu preciso cadastrar uma senha que tem como requisito algumas características especiais, eu não vou esconder isso numa tooltip, porque eu vou fazer meu usuário de idiota tentando decifrar o que eu quis colocar naquele input, né? Então, assim, mais claro que isso aqui, impossível, tá? E para a aula teórica, é isso. Agora a gente vai para a aula prática, criando tooltips no Figma. Se você está gostando, já deixa seu like aí. E aí agora a gente vai aprender a criar isso aqui no Figma. Comigo aqui, juntinhos, criando no Figma. Beleza, vamos lá. Eu tenho aqui já o meu ambiente de aula, né, de teste. Tava testando aqui, ó, bem de forma engraçada, né? Se ele estava funcionando, tá? Então aqui eu tenho todas as minhas tooltips localizadas. A gente vai aprender a fazer isso. Por quê? Quando eu estou aqui com a minha tooltip e eu quero mudar, eu quero que ela apareça só na direita, mais centralizada. Então eu consigo aqui consigo aqui fazer essas mudanças facilmente, tá? E é uma versão que ela funciona somente com uma linha, tá? Se a gente quiser explorar aquele popover, toggle tips e outras coisas, a construção disso aqui, ela vai começar da mesma maneira, mas ela vai exigir com que o seu container abrigue outras informações importantes. Se sobrar tempo, eu tento fazer isso com você aqui nessa aula. Se não, você me cobra aí uma aula específica só sobre isso, tá bom? Vamos lá então. Para começar a nossa tooltip, deixa eu duplicar essa página aqui para ser mais fácil. Vou deletar isso aqui e isso daqui. Primeiramente, a gente precisa de um texto,
tá? Então aqui eu vou escrever texto. Agora a gente vai transformar isso aqui num auto layout. Então eu posso apertar Shift A e aí ele transforma no auto layout para mim. Vamos adicionar aqui uma cor de fundo. Eu vou colocar o meu black e eu vou mudar a cor do meu texto para white. Você pode usar a cor que você quiser aí, tá? Agora vamos mexer nos paddings, porque está muito grande. Eu quero que ele fique mais como esse daqui, que ele é um pouco mais compacto. Para os meus paddings left e right, esquerda e direita, eu vou colocar, deixa eu colocar 8. E para o meu padding top bottom, eu vou colocar 6. Isso vai me dar um total de 28 pixels aqui, sem a seta, tá? E aí eu vou arredondar isso daqui com 6 pixels. Esses valores fica a seu critério, tá? Eu estou usando esses valores aqui porque esteticamente fica legal, né? E ainda é coerente com sistemas de tamanho e não vai fazer muita diferença. Por exemplo, se eu estiver utilizando 8 pontos, né? 8 pixels. 28, aliás, 4 pixels, né? 28 ainda é divisível por 4, tá? Então, eu estou dentro da minha lógica de tamanhos e isso funcionaria para o meu design system. Então, utilize a lógica do seu design system aí também. Agora, deixa eu colocar esse texto aqui, aliás, deixa eu colocar white 50%, que ele não precisa de tanto destaque assim, né? Ele pode estar um pouco mais oculto aqui. Eu estou utilizando o meu tamanho XXS, que seria 12 pixels aqui no peso medium, tá? Você pode usar aí o tamanho que você quiser. Mas geralmente as tooltips elas têm um texto bem pequeno porque elas não ocupam muito espaço. Às vezes até menor que 12. Pode ser 11, 10, dependendo da sua typeface. Agora eu preciso da minha tip, né, que seria o meu triângulo. Eu gosto de fazer isso utilizando um quadrado. Então eu vou lá e coloco, sei lá, 10 por 10. Aí eu vou rotacionar isso aqui. Eu posso tanto apertar o Shift, clicar e arrastar aqui para baixo para virar, ou eu posso fazer por aqui nos meus ângulos, né? Eu quero colocar 45 graus. E aí eu tenho meu losango. Agora eu vou dar 2 cliques, selecionar esse ponto aqui e apertar Delete. Aliás, vamos fazer diferente. Deixa o ponto selecionado, aperta a tecla P para você selecionar a Pen Tool. E aí se você clicar Option selecionada, você vai notar que apareceu um menos ali agora quando eu passo o mouse em cima. Aí eu vou clicar nesse ponto e ele vai preservar as conexões dos pontos. Ele não vai tirar, né? E vai facilitar pra gente aqui. Mas, tá vendo isso aqui? Ó, ele preservou também o tamanho original dele. A gente tem que fazer o seguinte. Botão direito do mouse e clicar aqui em Flatten, tá? Agora, os 3 pontos e o tamanho tá dessa maneira aqui. E aí a gente vai perceber que a largura e a altura estão totalmente cagadas aqui, com um ponto separando aqui os decimais. A gente não pode ter isso aqui porque fica mal feito, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, vamos colocar 12 aqui e vamos colocar 6 nesse daqui. E colocar a mesma cor, tá? Nosso black aqui. Agora, eu vou dar uma arredondada nessa ponta aqui. Então, eu dou 2 cliques na minha forma, seleciono só esse ponto. E aqui nesse elemento aqui de radius, corner radius, eu vou colocar um só. Já é o suficiente para deixar a minha seta um pouco arredondada. O que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar os dois, vou criar um auto layout. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou remover aqui esse espaço entre elementos para 0. E eu vou dizer o seguinte, que essa seta aqui, ele vai ignorar o auto layout, tá? Por quê? Porque aí fica mais fácil para a gente ancorar essa seta nos cantos que a gente precisa. Então, o posicionamento dela aqui vai ser o seguinte, ela vai estar alinhada, nesse primeiro caso aqui, tá? Vai estar alinhada no centro, na parte superior. Tá, então, essa minha tooltip aqui ela vai ser o bottom, né? Que ela vai aparecer na parte de baixo. Aí eu vou transformar isso aqui num componente. Se eu apertar aí Command Shift K, transforma num componente. Ou eu posso voltar aqui e clicar aqui nesse ícone na parte superior, Create Component. A gente tem aqui o nosso componente, tá? Vamos colocar uma propriedade agora para a gente... Aliás, 2 propriedades, para a gente já facilitar a nossa vida nas próximas etapas aqui. A primeira delas vai ser
uma variante de posição. Posso chamar de position ou localization, chama de localization. Localização, né? E a outra variante aqui vai ser de texto, para a gente poder alterar esse texto aqui de uma forma mais fácil. Então aqui eu vou selecionar meu texto, eu vou dizer aqui que ela está conectada à minha variante de text, e aí vai ser mais fácil de alterar isso depois nos meus componentes, quando estiver utilizando. Beleza, a gente tem o nosso primeiro tooltip. Agora eu vou expandir isso aqui, porque a gente vai precisar. Eu vou trazer isso daqui para cá. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou duplicar isso daqui. Eu posso dar um Command C, como de ver aí, para fazer o meu bottom right. Então aqui, ó, agora eu vou selecionar só essa pontinha. E eu vou usar esse elemento de posição aqui para dizer que ele vai estar alinhado na direita. E aí, eu vou com a setinha do teclado aí para a esquerda, eu vou chegar até a minha barra vermelha, fazer isso, ó. Viu ali que formou uma cruz? Então, ela está alinhada com o final daquele texto, tá? E aí você já vai ver aqui, ó, que ela já está fixa na parte de cima e na parte da direita. Então, quando isso aqui crescer, ele vai crescer para a esquerda, tá bom? E a gente tem que alinhar nosso texto também, tá? Alinhar o texto para a direita aqui. Esse texto aqui vai estar centralizado. E aí a versão esquerda aqui vai estar o texto alinhado à esquerda. E a minha seta, eu vou clicar aqui na posição Align Left. E aí eu vou vir com ela até fazer a mesma coisa, ó. Pronto, alinhei. E é isso, a gente já tem aqui nossos primeiros buttons aqui, tá? A seta ficou muito grande agora, né? Parando para observar aqui. Quantos que eu botei aqui? Ela tem 8x4. Vou botar a mesma coisa também aqui, para ficar bonitinha, né? 8x4. Putz, vou fazer tudo de novo. Vou adiantar aí o vídeo para você não ter que ver isso aqui, tá? Bom, voltamos aqui. Já vamos escrever que esse daqui, ele vai ser bottom left. Esse aqui é bottom right. E esse aqui é só bottom. Depois a gente vai ajustar... Ops, presta atenção aqui. Deixa só bottom. Depois a gente ajusta a ordem lá no componente, tá? Agora a gente vai criar a versão top. Tá, então para facilitar, a gente vai selecionar esses três aqui e vai jogar para cima aqui. Agora a gente vai pegar essas setas aqui e vai dizer para elas rotacionarem 180 graus. E aí você, com o mouse, você arrasta elas para baixo. E aí você vai mudar aqui na orientação dela, aqui onde ela está ancorada, para a esquerda baixo, aqui vai ser só baixo centro e aqui vai ser baixo direita, tá? E aí você vai renomear isso aqui para top left, top right. Pronto. Agora a gente vai fazer as nossas tooltips da direita. Então a gente vai fazer o seguinte. Nesse caso aqui, vamos copiar só uma aqui. Vamos colocar aqui já alinhado à direita. E aí, essa minha seta, ao invés de 180, ela vai ter 90 graus. E eu vou arrastar ela para cá, para ela ficar no centro, tá? E a gente muda aqui, ela tem que estar alinhada na esquerda, centro. Agora eu vou fazer uma cópia para baixo aqui, e eu vou clicar na minha seta, e eu vou jogar ela para baixo. E ela vai ter que vir até, na mesma coisa que a gente fez nos outros, a gente faz aqui também, ó. Até bater ali no texto, ó. Fez uma cruzinha, é isso aí. E aqui eu vou fazer o seguinte, seleciona a seta, clica para ali para cima, e aí você vem para baixo aqui com o teclado, até ela fazer, olha lá, a cruz. Vou chamar isso aqui de right top, right e right bottom.
E agora para fazer a versão left, a gente seleciona todos, faz a cópia aqui, e a gente vai pegar, selecionar as setas, ao invés de 90, vai ser menos 90. E a gente vai colocar as setinhas aqui. Mesma coisa, a gente tem que deixar elas alinhadas agora aqui, top direita, aqui centro direita e aqui baixo direito, tá? Vou chamar aqui de left top, left e left bottom. Deixa eu renomear esse meu componente aqui. Ao invés de frame 2, eu vou chamar de tooltip 2, porque eu já tenho uma tooltip 1. Eu vou chamar só de tooltip. Agora eu vou em Assets, aqui nos meus componentes, tooltip. Vou pegar minha tooltip 2. Vou jogar ela aqui pra gente ver se está funcionando, tá? Deixa eu mudar o texto aqui. Deixe seu like. Ó, tem coisa errada aqui. Não está expandindo a nossa tooltip, então algo deve estar errado. Vamos ver aqui no top left, então essa daqui. Deixa eu selecionar, ó. Aqui, ó. Aqui está o problema. O meu container, ele está como um fixo, tá? Então eu tenho que deixar ele como hug. E ele já vai aumentar automaticamente. Então, para facilitar essa mudança em todos eles, você pode deixar selecionado só o primeiro e clicar aqui nesse ícone, ó. Selecting Matching Layers. Ele vai selecionar todas elas e aí você vai mudar aqui da largura 48 para Hug Contents. Então, agora acho que todos vão estar funcionando. Deixa eu ver aqui. Bottom right, está funcionando. Bottom left, bottom. Ó, perceba, quer ver? Bottom. O texto, ele está crescendo do centro, né? Então, assim, se eu aumentar aqui, por favor, eu imploro, a tooltip ela vai estar sempre centralizada, tá? Porque a gente está com ela também aqui. Cadê nosso bottom aqui? A gente está com ela com a seta nessa questão de alinhamento aqui. Então, centro, top. Se eu arrastar isso aqui, ó, percebe que não cresce nada, porque eu não quero que essa tooltip ela tenha mais de uma linha, tá? Se eu fosse fazer isso, deixa eu colocar aqui, eu teria que, por exemplo, deixar esse texto aqui com uma largura fixa, tá? Aí é um outro tipo de variação. Eu teria que fazer um outro componente aqui para mostrar para você como é que funciona. Rapidinho aqui, só para a gente ver então. Vamos supor que eu tenho aqui, deixa eu desanexar isso aqui. Eu tenho aqui um texto que ele vai ter 150 de largura e ele vai estar alinhado à esquerda, nesse caso, né? Porque eu não preciso... ele é uma caixa de texto, então tem que estar alinhado à esquerda. E aí eu vou escrever alguma coisa aqui. Tem agora aqui uma tooltip que ela expande para baixo. Então eu faria a mesma coisa que eu fiz aqui para essas localizações, eu faria para essa daqui também, tá? Com um texto maior. Se eu quiser incluir botões, deixa eu pegar aqui meus botões, eu tenho aqui alguns botões prontos já. Deixa eu pegar esse botão 2 aqui. Eu tenho a versão pequena disso aqui. Size. Já é a versão pequena, tá, Lelê? Aí assim, ó, eu tenho que pensar no seguinte, né? Essa caixinha aqui, o auto layout dela tá para crescer. Deixa eu pegar aqui nas layers. Tá para crescer para o lado, então eu tenho que mudar para baixo, eu tenho que alinhar todos na esquerda. Aí se isso aqui for um button group, né, que vai ter 2 botões, eu tenho que criar um auto layout aqui. Aí esse auto layout de button group, ele tem que estar indo para direita horizontalmente. O espaço entre eles vai ser menor. Aqui talvez vai ser, eu tenho a versão, deixa eu ver. State size, label, type, secondary. Vamos supor aqui secundário. Então assim, as coisas vão mudando um pouco, tá? E a estrutura disso vai mudar também. Eu vou ter que ter uma propriedade, por exemplo, tanto para mudar, eu vou ter que trazer as nested properties para mudar o texto dos botões. Eu vou ter que ter uma operação booleana para esconder ou exibir esses botões. Então assim, a complexidade desse componente
aumenta um pouco, tá? Eu não vou fazer isso aqui porque vai deixar a aula muito mais longa. Mas, se você quiser, sei lá, conversar sobre isso, sei lá, sugere aí nos comentários da aula, né? Deixa o seu comentário aí na página, pedindo uma live, talvez, a gente pode fazer uma live juntos, né? E eu mostrando como é que eu faria isso aqui no Figma como componente também, tá? E é isso. Aqui depois, claro, você vai organizar melhor isso aqui, não vai deixar que nem eu deixei porcamente organizado, mas estruturalmente, funcionalmente é assim que funciona. Então eu poderia inclusive fazer uma propriedade aqui para ocultar a minha seta, tá? Poderia fazer isso, poderia criar aqui uma operação booleana para dizer arrow true, e aí eu selecionaria todas as minhas setas aqui e falaria aqui em aparência que ela está conectada à minha operação booleana arrow. Então aqui, ó, eu não quero exibir essa seta, então pronto, não tem mais seta. E é isso, se eu quiser exibir a seta, eu exibo a seta, tá? Espero que você tenha gostado. Novamente, se não deixou seu like, comentário, deixa aí, é legal para também entender se você gostou, se quer mais aula sobre esses assuntos. E divulgue porque todas as vezes que alguém compra uma aula exclusiva no site, nós doamos 20% da receita daquela aula. Por exemplo, se for R$10 a aula, R$2 são separados para todo final de mês fazer uma doação para alguma instituição de caridade, alguma instituição que está promovendo o bem aí no país, tá? Então, a sua sede por conhecimento, ela também ajuda outras pessoas a terem uma vida melhor, tá? Agradeço, até a próxima aula.